Sabe aquela sensação de que o mundo está girando cada vez mais rápido, mas de alguma forma a gente parece que não sai do lugar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa sensação e buscar algumas respostas em lugares bem inesperados, começando com aquelas perguntas que, bom, acho que todo mundo se faz. Quem somos nós no meio disso tudo, no meio de tanto barulho? E mais importante, para onde a gente está indo quando o cansaço parece ser o nosso único destino? Olha, em vez de procurar uma resposta pronta, uma só, a gente vai tentar construir um mapa. Um mapa com as ideias de pensadores que à primeira vista parecem não ter nada a ver um com o outro. Vamos nessa? Para encontrar um caminho novo, a gente primeiro precisa entender direitinho onde é que a gente está. E o nosso ponto de partida é um sentimento que talvez seja muito familiar, o cansaço. Mas não é aquele cansaço bom de um dia produtivo, sabe? É um esgotamento que parece que vem de dentro, lá da alma. E para dar nome a essa febre coletiva, a gente vai conhecer Byung-Chul Han. Ele é um filósofo que tem uma capacidade incrível de colocar em palavras aquilo que a gente sente, mas muitas vezes não consegue nem explicar. Ele vai nos dar a primeira peça do nosso mapa. O nome que ele dá para isso, Sociedade do Cansaço. E aqui, olha, vem o pulo do gato, a parte mais surpreendente. O problema, segundo ele, não é a falta de liberdade. É a ilusão de que a gente tem liberdade demais. A pressão, sabe? Ela não vem mais de fora, de um chefe ou de um sistema. Nós nos tornamos os nossos próprios carrascos. A gente se cobra sempre mais, em nome do desempenho, achando que está no comando de tudo. E essa é a grande virada. Antigamente, a sociedade nos controlava de fora. E isso criava rebeldes, delinquentes. Agora, a pressão é toda interna. E o resultado? A gente não se rebela. A gente implode. A grande doença do nosso tempo é esse esgotamento, de quem sente que não aguenta mais poder tudo. É exaustivo. Bom, se essa é a história que contaram pra gente, será que não dá pra escrever outra? E se essa narrativa do eu posso tudo, na verdade, for uma grande armadilha? Vamos juntos buscar uma nova forma de contar a nossa própria história. E para encontrar essa nova história, a gente vai viajar para o coração do Brasil. Para um universo onde a vida não é medida em desempenho, não. Ela é celebrada em todas as suas cores, em todas as suas contradições. Então, bem-vindos ao mundo de Jorge Amado. O Meia Couto resumiu perfeitamente. Jorge Amado não só escreveu sobre um país, ele praticamente inventou um. Onde existia um sentimento meio vago, ele foi lá e deu forma, deu voz, deu cor. Ele nos mostrou um outro jeito de ser. Essa imagem aqui, ela captura a essência dessa invenção. Não é uma humanidade de filtros, de aparências, otimizada para performance, sabe? É uma humanidade de verdade, com pele, com desejo, com coração pulsando. Aqui, o grande protagonista é o povo, com toda a sua complexidade e toda a sua beleza. Mas como é que ele construiu esse mundo? Com pilares que são exatamente o contrário da sociedade do cansaço. É a celebração da mistura, é o povo no centro de tudo, é a fé que se reinventa e, acima de tudo, a alegria. Uma alegria que não é performance para postar na rede social, mas a pura celebração de estar vivo. É um verdadeiro antídoto para o nosso cansaço. Ok, então a gente já tem o diagnóstico do cansaço e o antídoto da celebração, mas ainda está faltando uma peça-chave. Como é que a gente lida com os finais, com as perdas, com os fracassos, com tudo aquilo que essa sociedade do desempenho ensina a gente a temer? A resposta pode estar numa ideia bem radical: a morte e a aprendizagem. A ideia é, ao mesmo tempo, simples e, transformadora. E se cada final, o fim de um amor, de um emprego, de um ciclo qualquer, não fosse só uma perda, mas uma oportunidade? Um professor disfarçado que nos ensina a crescer, a sermos mais humanos? Ali, Fagundes Telles nos dá a chave. Aceitar a vida por inteiro, com seus altos e baixos, não é sinal de fraqueza, não. É pura coragem. É ter a bravura de encarar a dor de frente, porque é nela que muitas vezes a gente descobre a nossa maior força. E essa metáfora da Conceição Evaristo é simplesmente perfeita. Saber que tudo tem um fim não apaga a vida. Pelo contrário, acende. A finitude dá uma urgência, dá um sentido para cada momento. A morte não é o oposto da vida. Ela é o fogo que faz a vida brilhar mais forte. Freud resumiu tudo isso de uma forma genial. Talvez a verdadeira sabedoria não seja se preparar para a guerra, para ter paz, mas sim se preparar para os finais, para, só então, conseguir viver de verdade. Para abraçar a vida por completo, com tudo que ela traz.
Tá, então, como é que a gente costura essas ideias todas? Como a gente transforma o diagnóstico do cansaço, a celebração da vida e a sabedoria dos finais num guia prático? Vamos tentar tecer juntos um novo jeito de viver? Aqui está o nosso mapa poético, em 4 passos. Primeiro, reconheça o cansaço. Olhe para ele, dê um nome. Segundo, invente o seu mundo, bem ao estilo Jorge Amado, celebrando as pequenas alegrias, as pessoas à sua volta. Terceiro, aprenda com cada fim, transformando a dor em sabedoria. E o quarto passo, o mais radical de todos. Organize o seu pessimismo. Mas calma, não é para sair por aí sendo pessimista. É sobre encarar a realidade de frente, sem ilusão, para usar essa clareza como combustível para lutar por um mundo melhor. E a gente fecha com Paulo Freire, que nos lembra de algo fundamental. Esperança não é ficar esperando sentado. A esperança de verdade, a esperança que move, ela nasce da luta, do confronto com a realidade, por mais dura que ela seja. Ela exige que a gente reconheça o nosso cansaço, invente um mundo melhor e aprenda com os nossos tombos. A pergunta que fica, então, não é se a gente tem esperança, mas sim pelo que vale a pena lutar para que ela se torne real.